A paz do Senhor, meus irmãos, meus caros amigos, estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Fazemos parte da Assembleia de Deus em Barcarena. Meu nome é Daniel Maia, sou presbítero nesta igreja, servindo ao Senhor nesta igreja com muita alegria. Fazemos parte do departamento de ensino da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical, a EBD, abençoando você. Hoje trazemos mais uma lição, a lição de número 8 da nossa revista de adultos, lições bíblicas editadas pela CPAD neste segundo trimestre do ano de 2020, cujo o título de toda a lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, o nosso assunto da lição de número 8 é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pegue a sua lição, a sua revista e junto conosco vamos então aprender muitas coisas interessantes nesta aula. Texto áureo diz da seguinte forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Temos ainda a verdade prática que você nos acompanha, que diz da seguinte forma: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Hoje temos uma leitura bíblica muito interessante e ela está composta de dois textos da Bíblia Sagrada. Primeiro texto, Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Este texto estaremos então extraindo alguns termos da Bíblia Sagrada que irá compor a nossa aula no decorrer do comentário. E também o segundo texto, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. E é um texto muito interessante do Senhor Jesus, que está inserido no seu Sermão da Montanha, aonde ele fala sobre duas atitudes em relação à construção de uma casa, e esse texto, daqui a pouquinho, a gente vai meditar um pouco mais nele. Hoje, a nossa lição está dividida em 3 tópicos, e vamos então entrar dentro do primeiro tópico, que traz o seguinte título: um edifício espiritual. Presta atenção que nós temos então um comentário da nossa lição. O comentário, na verdade, ele servirá de base para a aula do professor. Ele serve de base para a explanação daquilo que o professor tem. Nós vamos seguir a nossa lição, os tópicos, subtópicos, iremos falar sobre cada assunto que está inserido dentro do comentário, mas o comentário em si, ele é apenas uma base da aula que nós temos a transmitir para você. Então, poucas ou resumidas vezes nós faremos a leitura do comentário em si, porque é o ponto de vista de um comentarista que apresenta um assunto, um tema. E a lição, o comentário, ele serve de um norte, de um caminho para a gente ir destrinchando e explicando o tema, o assunto que estamos meditando nesta aula. Então, o primeiro tópico, edifício espiritual, está subdividido em 4 subtópicos. Nós aprendemos na lição passada que Cristo, através da cruz, ele reconciliou consigo a humanidade. Não apenas consigo, mas ele reconciliou a humanidade que estava dividida. Ele uniu na cruz gregos, gentios e judeus. Ele fez a paz através da cruz.
formando um novo povo, um povo que não está dividido, um povo que não está separado. Este povo é a igreja, composta de homens e mulheres, cidadãos das mais diversas línguas, culturas, dos mais diversos países, dos mais diversos tempos e épocas, a igreja unida em torno do sacrifício de Cristo através da fé. Este novo povo, esta igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos apostólicos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Na lição de hoje, no primeiro subtópico, o santuário judeu, ele vem falar um pouquinho para nós sobre o que era o ritual, a religiosidade judaica no Antigo Testamento, em comparação com a religiosidade e a verdadeira adoração, como o próprio Cristo ele fala a respeito da igreja. Entendemos que o templo para o povo judeu, ele era o símbolo maior da sua religião. Era tão grande a questão do templo, a questão da fé que eles manifestavam em torno do templo e dos rituais religiosos para o judeu, que o próprio templo veio se tornar o símbolo maior da sua fé, e não o próprio Deus. Nós percebemos, meus queridos irmãos, que o templo, ele torna-se tão importante para a vida religiosa judaica, que os leva a viver um tipo de fanatismo e um tipo de hipocrisia, porque o serviço a Deus era executado apenas no ambiente do templo, apenas de uma forma ritualística, formal, aparente e física. E desde o Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus já repugnava essa atitude. Através de vários profetas do Antigo Testamento, Deus ele revelava a sua insatisfação com a prática apenas ritualística, formal, aparente e hipócrita. E então chegamos ao segundo subtópico, que diz o santuário cristão. Deus ele manifesta essa insatisfação desde o Antigo Testamento. E quando chegamos no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11 em diante, o Senhor Jesus ele rompe definitivamente com o ritualismo judaico praticado dentro do templo, ao expulsar os cambistas, aqueles que vendiam animais, todos aqueles que estavam negociando no ambiente do templo, mostrando publicamente a insatisfação divina com todas aquelas práticas hipócritas e meramente ritualísticas. É então que no Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor Jesus traz uma grande revelação para uma mulher que a Bíblia não diz o nome e que era a mulher samaritana. E a grande revelação foi essa: Jesus estava dizendo para ela, para mim, para toda a humanidade, que havia chegado o tempo que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores. E a adoração a Deus, ela seria em espírito e em verdade. Mas antes ele disse: mulher, podes crer-me, que veio a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém, não. Ou seja, Jesus estava revelando para aquela mulher que a verdadeira adoração, ela não se limitaria ao tempo, não se limitaria ao espaço, não se limitaria ao ritual e ao formalismo, mas em espírito e em verdade. Quando olhamos para a lição de hoje, percebemos dentro deste subtópico 2, a declaração de Estevão diante do sinédrio judaico que eu estava julgando. A declaração de Estevão foi a seguinte:
Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, o Senhor nosso Deus estava mudando a história. Não mais habitaria, a sua presença não estaria mais limitada a um templo físico, mas ele procurava templos, homens, mulheres, lugares aonde ele manifestaria a sua glória. Que templo era esse? Paulo, em 1 Coríntios 3,16, revela que o templo que Deus escolheu para habitar é a minha vida, é a sua vida, é o meu corpo, é o seu corpo. E ele ensina em 1 Coríntios 3,16, somos o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. E em 1 Pedro 2,5 há uma revelação mais profunda. Pedro diz que há um novo santuário em construção, um santuário confeccionado de pedras vivas, de pedras que estão vivas, eu e você. Deus, ele construiu um santuário em nós e nos consagrou para sermos um sacerdócio santo, para apresentarmos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então perceba, com essas referências bíblicas, que o templo em Jerusalém perde a sua relevância e o seu valor, e agora um novo sistema de adoração, um novo sistema de serviço e de manifestação da glória de Deus surge com a nova aliança, com Cristo Jesus. Eu e você, templos, moradas de Deus nessa terra. Subtópico 3, a nossa lição fala sobre a pedra angular. Esta declaração, este nome, este termo, está inserido no nosso texto bíblico básico de Efésios 2, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra da esquina. Ora, pedra angular ou pedra fundamental hoje em dia, na engenharia civil, na arquitetura e para todos nós, assume apenas um valor simbólico, significa apenas uma pedra que você coloca uma data de fundação, que servirá apenas de memorial. Mas no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, a pedra angular, ela era de suma importância para uma construção, até porque todo o projeto de construção daquele prédio, ele seguiria rigidamente toda a simetria estabelecida pela pedra angular. A pedra angular era quem determinava a base, a solidez da construção e toda a sua simetria, a sua forma. Tanto é tão importante a pedra angular que ela servia para unir duas paredes, ela servia para delinear como a parede seria erguida. Pedra angular, eram 4 pedras, cada uma colocada na esquina da construção, tudo na base. E ela era tão importante para a construção, meus queridos, que ela assumia formatos diversos. Você presta atenção nos livros de história, nas fotos antigas, você vê que haviam construções em forma de arco. Na verdade, esses arcos, eles já começavam desde a base. Se a pedra angular não projetasse um formato para que lá em cima, no auge da construção, houvesse o arco, tudo dependeria da pedra angular. Isso é tremendo. O comentarista, ele fala para nós, ele menciona que encontraram na base do antigo templo em Jerusalém uma pedra angular que possuía 12 metros de comprimento. E eu fui pesquisar isso
e quero compartilhar com você no livro Arqueologia Bíblica, do autor norte-americano Randall Price. Ele menciona essa descoberta. Na verdade, a pedra, você pode até tomar nota, essa pedra angular que descobriram na base do templo em Jerusalém tinha 12 metros e 80 centímetros de comprimento, 4 metros e 47 centímetros de altura e 4 metros e 26 centímetros de profundidade. Calculado o peso desta única pedra angular era 545 mil quilos. Para você ter uma base, a grande pirâmide do Egito, a maior pedra que há na grande pirâmide do Egito, ela pesa apenas 10 mil quilos. Então você tem noção do tamanho, da importância de uma pedra angular para uma construção. Jesus Cristo é a pedra angular da nossa fé. Ele é a base de toda a nossa confiança, conhecimento e revelação a respeito do reino de Deus. Temos o subtópico 4. Cristo é chamado de a pedra angular, a pedra principal, porque é um título messiânico para ele. Isto está escrito no Salmo 118, versículo 22. Aliás, o Salmo 118, ele foi cantado pela multidão de judeus quando eles inauguraram o segundo templo na época de Neemias, no ano 444 a.C. Na data em que eles celebravam, que eles adoravam a Deus pela reconstrução do templo, cantaram este hino. E na época do Salmo 118, versículo 22, a pedra angular que fora rejeitada pelos construtores, mas tornou-se a principal, eles referiam-se na época à nação de Israel que fora restaurada. Mas com o tempo os profetas, os rabinos, os ensinadores judaicos tomaram este texto para referirem-se ao Messias. Da mesma forma, Isaías 28:16, ele ensina para nós que a pedra angular torna-se um símbolo do Messias, porque ele seria precioso, eleito, ele seria a base, a sustentação de todo o conhecimento a respeito de Deus no reino do Messias. Então, ele assume esse título, o próprio Jesus, em Marcos 12:10, quando ele afirma ele próprio ser a pedra angular, a pedra principal. Dentro do subtópico 4, para encerrarmos o primeiro tópico, o comentarista menciona o Sermão do Monte, e é o texto bíblico base, Mateus 7, 24 ao 27, em que o Senhor Jesus mostra a importância para uma construção de um alicerce, de uma base firme, sólida. Jesus conta a parábola, e eu quero resumi-la e aplicá-la para você. Mateus 7, 24 ao 27. Ele diz: todo aquele que escuta e pratica a palavra de Deus, ele torna-se um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Veio as intempéries e esta casa permaneceu firme, pois estava estabelecida sobre a rocha. O Senhor Jesus ainda ensina que todo homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é comparado àquele que edificou a casa sobre a areia. Veio as intempéries, a casa caiu porque não tinha base. Eu te faço uma pergunta agora, com base nesta aula, nessa lição: você está construindo a sua fé sobre a rocha ou sobre a areia? Quando construímos sobre a rocha, temos a firmeza. Pode vir as lutas, dificuldades, as intempéries da vida, mas você permanece fiel. Ou você está construindo sobre a areia, sobre as ilusões desse mundo, sobre as mentiras desse mundo, as fantasias do mundo, as fantasias religiosas. Virão as dificuldades e a sua casa cairá.
e como disse Jesus, a ruína será grande. Nos dias de hoje nós percebemos muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas aflitas, porque estão construindo a casa sobre a areia. Muitas pessoas, meros espectadores de culto, pessoas que limitam a sua fé e o seu serviço a Deus ao ambiente do culto. Agora, nesse momento que estamos vivendo, não podemos estar em comunhão dentro da igreja, e muitos estão aflitos, desesperados, porque ergueram uma fé com base no templo, na areia. Aprendemos nessa lição que nosso fundamento é a rocha, é a pedra angular, é Cristo Jesus. Tópico de número 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Eu quero compartilhar com você algo muito interessante no capítulo 12 de Efésios, versículo 20, na verdade uma única palavra. No versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A palavra sobre, no original, no grego, ele é um termo que é um termo acusativo. A primeira leitura nós podemos ver sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, podemos pensar que ele é nominativo. O que significa isso? Significa, alguns podem entender que fomos edificados, construídos, formados sobre apóstolos e profetas. Não é nada disso que o texto original fala. O texto original ensina que fomos edificados sobre o fundamento que apóstolos e profetas lançaram. Os apóstolos e profetas lançaram um fundamento. Então o fundamento não é os apóstolos e profetas, mas o fundamento que eles lançaram. E que fundamento foi esse? O fundamento, Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Cristo Jesus. O fundamento que apóstolos e profetas lançaram é Cristo Jesus. O subtópico 1, conceito de apóstolos. Apóstolo significa enviado. O próprio Cristo, ele é um apóstolo no sentido original da palavra, porque o Pai o enviou à terra com uma missão. Os seus discípulos tornaram-se apóstolos. Primeiro, discípulos aprendem, eles adquirem um aprendizado sobre o reino de Deus, sobre a sua missão, e em seguida são denominados apóstolos, porque são enviados com uma missão. O próprio apóstolo Paulo se autodenomina apóstolo, porque ele recebeu a revelação diretamente do próprio Jesus, que o comissionou para uma missão. No sentido comum da palavra, nós podemos dizer que a igreja, ela é denominada como apóstolos, porque ela é chamada e ela é enviada para propagar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dentro do sentido restrito de apóstolo, o apóstolo como membro de um dos ministérios, como um dom ministerial, se refere àqueles que instruem a palavra, aqueles que ensinam a palavra. Em Atos capítulo 6, durante a reunião da igreja para instituírem diáconos, os apóstolos, eles declaram: nós vamos nos separar para a oração e para a palavra. Então, dentro de um dom ministerial, o apóstolo é aquele que ministra, que ensina, que estabelece a igreja com base na palavra de Deus, nos ensinos de Cristo. Subtópico 2, doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o próprio Cristo. Ele é a pedra angular,
Ele é a base sólida de onde está sendo construído um templo, a igreja, de forma espiritual. Jesus próprio afirma: as minhas palavras não hão de passar. Ele é a base doutrinária dos apóstolos e não pode ser outro ensino ou outra coisa. Nenhuma igreja pode ensinar outra coisa para formar a fé dos seus membros que não sejam os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos registraram, ministraram e ensinaram. Subtópico 3, testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Paulo, no texto bíblico em Efésios, está se referindo aos profetas da igreja neotestamentária. Os profetas como dom ministerial dentro da igreja. E qual a finalidade desses profetas? Testemunharem sobre a graça de Deus, sobre o fundamento de Cristo e trazer a revelação perfeita sobre o plano de salvação para a igreja. Para encerrar, o último tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Subtópico 1, edifício bem ajustado. O texto bíblico em Efésios 2, 20 ao 22, ele ensina para nós que os cristãos estão em obras, que eles ainda estão sendo edificados, construídos sobre a pedra angular Cristo. Nós estamos sendo edificados. Nós estamos dentro de um processo de santificação. A cada dia estamos assumindo a forma e querendo chegar à estatura de Cristo. Subtópico 2, templo santo ao Senhor. Deus, Ele nos escolheu, nos salvou e trabalha em nossa vida a edificação de um templo para glorificar ao seu nome. No original grego, há duas palavras que se referem ao templo, hieron, que é o templo físico, e naos, que significa o santuário santo dos santos. Quando a Bíblia se refere à edificação de um templo ao Senhor relativo à igreja, se refere a naon, ou seja, ao santuário, o santo dos santos. Deus deseja que a sua glória habite em nós. Ele deseja que a sua glória esteja retida em nós, seres humanos, que vivemos uma vida santa, que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Para encerrar, morada do Altíssimo. Fomos escolhidos por Deus para que o Senhor nosso Deus habite em nossa vida, e mais do que isso, para que a sua glória seja vista pelas outras pessoas em nossa vida, que fomos chamados para sermos esse santuário de Deus. No Antigo Testamento, Deus escolheu o tabernáculo, porque Ele desejava que o seu tabernáculo estivesse no meio, dentre os homens. Deus nunca mandou construir um templo. Deus permitiu a construção do templo pela súplica de Davi. É então que o propósito de Deus em habitar entre os homens, revelado no tabernáculo, ele é revelado de uma maneira muito profunda agora no Novo Testamento, porque ele não quer habitar em meio aos homens, mas ele quer habitar nos homens, nas pessoas, pelo seu Espírito. Que cada um de nós possamos receber essa palavra, receber todos esses ensinamentos e procurar a cada dia melhorar a nossa vida espiritual e permitir que essa construção de um santuário em nossa vida, ele chegue até o ponto que Deus estabeleceu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa querida Escola Bíblica Dominical, que fique com a graça de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado.